Muito bem, meus amores. Vamos trabalhar? Vamos. Muito bem, Zuzu. Sabe que é dia dos namorados, não é isso? Sexta-feira. Sexta-feira é dia dos namorados. Você vai estar Seja onde? olha com essa cara. É que você me ajudou muito na minha transição, né? Eu já fui um cara casado, depois eu virei moleque piranha com Emilinho, gin tônica pra cacete e hoje eu estou no aconchego de uma companheira. Eu precisava de uma companheira. E me sinto assim, um César Filho da nova geração, um casadão. É gostoso, né, Emílio? Esse dia dos namorados, você pode ter certeza. Você vai passar acompanhado ou sozinho? Acompanhadíssimo. Aquela, sabe que você dá uma dormidinha de conchinha, faz come um queijinho. Tá no primeiro tempo ainda do Esse jogo. Primeiro tempo é maravilhoso, que ele não termine nunca, eu peço a Deus. Mas ele acaba, né? Tomara que ele continue. Amigo, Já o passou tempo, por isso, irmão. o tempo é... Tô ouvindo o Fábio Júnior. Eu sei, eu imagino. Ele A metade da laranja, eu tô cantando na varanda. Nunca aconteceu isso. Você vai naquele show dos cantores sertanejos, aqueles gordão. César e Menotti. César e Menotti. O cara curte. São três. É o tropa nadador. Fico chorando, fico vendo live do J Quest, mando um abraço. Posto tudo. É verdade, eu confesso. Um apaixonado. Tomando gin tônica. 10 minutos do primeiro tempo. Mas é gostoso. Essa sensação faz tempo que você não sente, mas ela é gostosa. É bom. Muito bem, vamos trabalhar ou não? Temos uma presença ilustre aqui no programa Pânico hoje. Imunologista com pós-doutorado na Universidade de Oxford, onde ele trabalhou como pesquisador do desenvolvimento de vacinas. Atualmente, ele é pesquisador da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, no INCOR também, atuando com desenvolvimento de vacinas anti-coronavírus, assim como outras vacinas, a exemplo do Zika vírus e chikungunya. Está aqui, senhoras e senhores, o nosso convidado de hoje, que é o nosso querido Gustavo Cabral. Essa fera aí, galera. A137, bicho. Gustavo, eu vou fazer uma pergunta agora. Se a gente pegasse o dinheiro que gastaram com respiradores, que a turma gastou agora, gostosamente. Em São Paulo foi meio bi. Teste, que é... Não, teste, só São Paulo foi meio bi. Teste que tem mais falso positivo. Só o respirador. 50%. Só o respirador de São Paulo. Já dá meio bi. Dá quantos anos de trabalho lá na FAPESP? Na tua área ali? Dá ano pra cacete. Quantos anos dá ali pra você, pra vocês desenvolverem? É complicado a gente especificar, porque assim, dinheiro na vacina, ciência, tecnologia e inovação, não é o dinheiro que você coloca de vez. É o dinheiro que você, tipo assim, coloca a longo prazo. Ciência, tecnologia e inovação, não adianta esperar, achar que vai ter um resultado imediato. Esqueça. Só que tem resultado estável. Olha pra gente aqui, a tecnologia, isso aqui é desenvolvimento científico, tecnológico, isso é conhecimento. Entre numa farmácia, receba uma vacina, isso é conhecimento científico, tecnológico, tudo que envolve a gente é resultado de ciência e tecnologia. Empresa, ela faz o produto, mas quem produz o conhecimento, pelo menos principalmente aqui no Brasil, são as universidades. Sim. Lá fora é um pouco diferente. No período que eu estava em Oxford ou na Suíça, eu trabalhava com desenvolvimento de pesquisa. Laboratório. Os laboratórios, basicamente, o investimento é público-privado. Então, tem esse investimento. Só que também tem muitas coisas envolvidas aí, porque tem que ter uma questão ética muito grande. Porque, por exemplo, eu sou líder de um laboratório e tem investimento privado, aí eu crio uma empresa e o conhecimento vai para onde? Público-privado. Então, assim, as coisas são mais complexas. Não adianta querer falar, olha, hoje eu coloco 1 bilhão. Não é só colocar 1 bilhão hoje. Como é que é essa manutenção? Vocês já pararam para pensar? Imagine país de primeiro mundo que não bota ciência, tecnologia e inovação em primeiro plano. Cara, não existe. Assim, eu já viajei país pra caramba, esses países de primeiro mundo não existe. País de primeiro mundo coloca pesquisa, ciência e inovação no primeiro top, no top. Sim. Mas como é a cronologia para o desenvolvimento de uma vacina? Porque isso que a gente fala... Primeiro eu queria perguntar, você é de onde? Cara, eu sou do interior da Bahia. E como é que você foi parar em Oxford? Putz, que pergunta. Essa pergunta é um pouquinho punk. Não, pode contar, meu. Na verdade, eu comecei a estudar já coroa, entre aspas, assim. Eu terminei o segundo grau, eu tinha 22 anos. Terminei o segundo grau, eu fiquei 3 anos na 8ª série, cara.
Putz, sério? Sério. Repetente. Olha, eu não aconselho essa vacina. O cara tava lá. O cara repetiu a oitava série, irmão. Vendia Tinha mamão na Cara, você sabe o que eu fazia, velho? Eu acordava 3 horas da manhã pra ir pro açougue trabalhar, chegava em casa 3 horas da tarde arrebentado. Começava a aula já dormindo. Eu morava sozinho, então chegar em casa tem que fazer uma comida. E antes disso, eu já morando sozinho, com 15 anos, 16. Com, sei lá, 8, 9 anos eu tava na feira, velho, com meus pais vendendo manga, vendendo coco. Que é o que acontece com a maioria da molecada. Correria. A maioria. Correria. Correria mesmo. Então quando o pessoal fala, olha, e como foi que você foi estudar? Eu falei, rapaz, eu comecei a olhar para as pessoas que estudavam e pensar, pô, essa pessoa tem uma vida legal. Mas nunca pensei, eu vou ser um cientista porque eu quero salvar a vida, só queria sobreviver, mano. Só queria entrar na universidade para sobreviver, não tinha essa de, olha, eu vou fazer isso no mundo acadêmico. Aí eu fui me descobrindo na universidade. Só que assim, por incrível que pareça, eu também entrei numa época onde tinha um investimento em ciência e tecnologia, que foi em 2004. Porque apesar daquela loucura assim, teve muitas organizações, muita coisa logo foi. Mas em 2004, o investimento em ciência e tecnologia começou a dar um pico. 2004 até 2008, aí cai, aí depois volta, até 2016 cai de novo. Então, assim, e isso é o que acaba com a ciência aqui no Brasil, porque a gente tem picos. Já vai cai de novo. Quando sobra dinheiro, bota lá. Quando falta dinheiro, é o primeiro que sai. E aí onde tá a ciência? Ciência não é questão política, isso é suprapartidário. Entende? Isso aqui, olha, você tem investimento por questão básica, meu filho. Olha o que a gente tá passando agora, a gente tem que portar respiradores, isso é só exemplo. Sabe a situação por exemplo, dos insumos que a gente quer fazer a vacina? O pessoal, olha, a gente tem que desenvolver essa vacina o mais rápido possível. Olha, quando eu estava em Oxford, por exemplo, eu pedia algo, se for pedisse antes das 11 horas, 3 horas da tarde, o reagente já estava na minha bancada. Se eu pedisse depois de meio-dia, poderia chegar no dia seguinte, 3 dias. Eu pedi lá no início da pandemia, ainda estou esperando muita coisa. Tá vindo um copo d'água. São Paulo, tá vindo de jegue. E isso porque eu tô em São Paulo, porque a FAPESP, desculpa a expressão, FAPESP é foda. A FAPESP, ela mantém o investimento em ciência e tecnologia. Ela é melhor do que os lugares. Mas longe do que questão nacional. Se a gente desenvolve ciência e tecnologia no Brasil, muita gente desenvolve aqui por causa da FAPESP. Porque tem essa estabilidade. Entende? Porque e é angustiante pra cacete. A gente imagina, a gente faz um produto e aí tá montando experimento e aí liga pra empresa e aí como é que tá? Então, a gente tá esperando a liberação da não sei o que lá nos Estados Unidos. Burocracia. E aí quando chega aqui, foi engraçado. Eu quase enlouqueço. Acho que o mês passado a gente tava tava esperando um reagente muito importante. Eu ligo, sim, mas você falou que já tá vindo já. Então, tá na Anvisa, Receita Federal em análise. Eu falei, então o quê? No próximo dia chega? Não, só chega a previsão para dia 7/5. Eu falei, mas nós estamos no início de abril. Ficou ligando pro RAP e não entendeu. Tipo, você imagina, você fica mais um mês. E outra coisa agora, nesse momento de crise, empresas aumentam o preço. Sim. Aí já começa a questão Entra o atravessador, vagabundo. O FDP, enfim. Que deve essa burocracia toda aí, que se foi em abril e... A logística daqui é diferente. Assim, a gente importa praticamente, assim, a gente importa demais. Por isso aquela questão eu falando, o pessoal pergunta muito, mas a vacina de tal lugar está sendo desenvolvida, vai ser primeiro. Eu falo, I don't care, eu não tô nem aí. A gente tem que chegar até o fim, porque não é só a vacina. Sim. A gente produz todo um conhecimento, produz todo um insumo e se prepara para a próxima. Porque esse papo de promessa é o seguinte: a gente viveu aqui a questão do Zika vírus, não vivemos? Sim. Cadê a vacina? Não tem. Não tem. Um monte de gente prometeu, olha... Não tem. Malária não tem vacina. Malária é um pouco mais complexo, porque imagina você desenvolver uma vacina... Então, agora deixa eu fazer uma pergunta para você que eu fiquei até curioso, porque a gente já teve o Covid-1, que foi lá há 20 anos atrás. Foi no início do século. Que é o que você está falando agora. Se na época tivesse investimento científico naquela Covid, talvez essa aqui já teria solucionado. Não teria acontecido. Tivesse feito investimento. Só que o cara vai empurrando com a barriga, quando dá um negócio aí, bilhões. É isso que você tá falando, exato, né? E o ano que vem, eu pergunto uma coisa, agora tá tendo investimento, ok? Agora tem investimento. E o ano que vem, quando a poeira baixar? Quando a gente estiver próximo de desenvolver a vacina? Vamos tirar recursos. E a gente... Mas, por exemplo,
Doença de pobre. A malária é considerada uma doença de pobre, porque ela não dá no primeiro mundo, ela só dá aqui em país tropical, aqui na Ásia, tal, não sei o quê, e não tem muito interesse em fazer essa vacina. Existe isso, meu? Sabe uma brincadeira que eu quando eu tava em Oxford? Eu vi pra dançar o São João lá no interior da Bahia e voltei com Zika vírus. Eu falei, putz, velho, teve o Zika vírus. Os colegas meu sacaneando falaram, tá, o Zika é um excelente jogador, cara. Os caras pensando que tava falando jogou do no Flamengo. Eu conheço o Zika e tal. Brasileira. Aí eu falei, tipo, não, tô falando sério, tá? Você sabe quando é que se conhece Zika vírus e chikungunya? É da década de 50, meu filho. Ninguém, tipo assim, ninguém estiver matando gente lá na África ou na casa do cacete, tá nem aí. Agora quando chega, tipo, o país a questão do Brasil, que o Brasil se tornou uma potência mundial. E além de que a questão de espalhar mais ou menos, né? Mas a gente é a 8ª potência mundial, apesar dos pesares. A gente é a potência, a gente tem representatividade. Nesse caso não tão boa, mas assim, a gente tem representatividade lá fora. Quando alguém fala, você é brasileiro, todo mundo sabe de onde vem o Brasil. Então, assim, tem essa questão. E, claro, essa questão da migração, do turismo. E aí, de repente, o chikungunya chega no sul da França, chega na Itália. Já chegou, né? Sim, chegou em 2007. Estados Unidos, ali na Flórida. O Zika já chega lá e já tem esse susto. Olha, precisamos investir, só porque a humanidade tá... Essa questão do coronavírus. Se primeiro tivesse matando o pobre, você acha que tinha esse investimento? Matou. Nada. Começou lá na pirâmide. Você vê, na África ninguém nem liga. Ninguém fala da África. Não é? E onde é que você vai fazer os primeiros experimentos? Mas só voltando. Eu preciso fazer um break agora. Agora? Agora. Não, é a hora do break. Uma pergunta aqui. Aqui tá empolgante. Não, agora que a gente ia- Duas empolgante. perguntas. Tá empolgante. Tá mesmo. O Gustavo é bom papo. Sim, passa voando aqui. Ó. Facebook dele, ó, pra você entrar colega. no Facebook dele é... O Facebook é Gustavo Cabral de Miranda. É G Cabral, é isso? Ponto Miranda? Eu acho que é o... porque eu não Esse sou é o muito- Instagram. Instagram, G Cabral. Entra no Instagram, gcabral.miranda, que é o Insta. E o Facebook é Gustavo Cabral de Miranda. Isso. É isso aí? É isso É aí. isso, Tá Zuzu? vendo aí, ó. É isso Tá aí. com a bela jaqueta, hein? Tá, daqui a pouco eu tenho uma pergunta Já aqui tá pra muito ele. Ia fazer a cores. pergunta O da Gordão também tá animado. Você tá Não, animado? voltou, é um papo bacana. Passou voando, eu nem Não, vi que já não, era hora de break. E o cara é o que ele nós. falou. Ele é É nós. lógico, é É bom nós, de é. papo. Ele tem é da o que ele Bahia, falou. Tchacabum. Ele Os tem caras uma fazem chefe. teste pro Brasil, ó, o Oxford tá fazendo, mas depois vai chegar aqui é por último. Lodum. A gente é bom pra cobaia. Ele vai falar Mas disso. é claro que isso vai acontecer, pessoal. Isso é questão óbvia. lógico. Isso é questão óbvia. Não precisa ter Eles vêm e muita- fazem o teste aqui. A hora do jogo. Hora do show. Queremos saber. Na hora de da vacina. jogar. Daqui a pouquinho a gente volta, estamos aqui com um cientista batendo um papo com a gente, o Gustavo. Depois do break a gente volta, mande sua pergunta, @Programa Pan. Ó, Charlinho. Opa, ó, Reginaldão, hein? Reginaldão ligado. Deixa lindo aqui. Reginaldo. Reginaldo. No time. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Presença ilustre, Gustavo Cabral está aqui com a gente, imunologista. Ele é um cientista, ele trabalhou na Universidade de Oxford, onde ele trabalhou como pesquisador de desenvolvimento de vacinas. Sim. E agora está aqui no Brasil e a gente está falando sobre a vacina, a tão sonhada vacina para a Covid. A Covid-19. Posso fazer uma pergunta? Pois não, Gordão. Uma pergunta que todo mundo quer fazer. Falar, menos de 1 ano e meio não sai nenhuma vacina que Nossa. com certeza... O quê? Não sai. Mas Peraí, tudo bem, Adriano, deixa eu peraí. falar. Peraí, querido, deixa eu fazer a pergunta aí. Quanto tempo você acha que, com certeza, Olha lá, o vai cara ter... quer uma data. Não é uma data, mas ele como pesquisador, ele tem uma expectativa não tem vacina para Mas malária. ele até fez cara Oxford. responder. Você pô, fez deixa, Oxford? Deixa o gordo fazer a pergunta. Posso Ele ouvir quer- Oxford? ele quer rápido. Ele quer- O cara fez a Depois o cara que ele respondeu, advogado tem uma deixa o pergunta Oxford complementando falar. a sua, que você Pois roubou não. a minha, mas... Mas o pior que eu concordo. No andar da carruagem, você acha que em quanto tempo possa ter uma vacina? Dia. No andar da carruagem, eu espero Amanhã. ano que vem. Eu Certo. espero. Mas assim, a coisa não é tão simples assim. Certo. Eu falando, olha, a gente tem o melhor exemplo que a gente fala sobre essa questão do Zika vírus, porque teve esse boom também. Olha, a gente vai ter uma vacina daqui a um ano, vamos ter uma vacina daqui. Tipo assim, aparece empresa, aparece grandes Prospectando. universidades, aparece estrela, né? O pesquisador, que eu Sim, já tô com equipe. nessa época, muito. Todo né? mundo.
E aí tem pesquisador e aí consegue milhões, tem contatos, consegue milhões aqui e tal. Tem uma vacina licenciada hoje pra Zika vírus? Eu não conheço. Então, assim, não sei que vocês conheçam, mas eu não. Então, assim, tem todo esse protocolo que tem que seguir. E não tem como fugir da questão da segurança. A gente pode montar uma estratégia de vacina que dê um resultado que proteja contra o vírus, mas a gente precisa de tempo para saber, por exemplo, se aquela vacina tem algum efeito colateral, se realmente ela protege do vírus a longo prazo ou simplesmente é uma proteção inicial. Então não é tão rápido assim. É isso que eu queria... Queimar etapa é perigoso, cara. Só queria saber em relação a essa pergunta, como é que é a cronologia? Porque primeiro testa em rato, depois primatas, como é que vocês fazem? A parte de como formular a vacina, por exemplo, esse vírus é novo. Tá? Assim, a gente conhece o primo dele, o SARS-CoV-1. Agora, você sabe de uma coisa, Gustavo? Tem muito especialista do negócio que eles nem sabem do que é. Demais. É incrível. Zé Biologia. Porque a gente, estou aqui recebendo um especialista, ele vem falar de uma coisa que nem sabe o que é, mas ele já é um especialista. Exatamente. É incrível, né? Aqui a gente não tá... Pronto, a gente sacaneando ou não, o presidente não manda tomar cloroquina, porra. Sim. Pô. Você tá de sacanagem? Mas especialista de quê? Então, mas deixa eu fazer uma pergunta pra você. Manda lá. Eu não sei se era cloroquina. Antigamente, quando ia pra África, o cara tomava, mas o quê? Era pra malária. Pra malária, né? Então, mas hoje em dia ainda toma? Sim, mas assim, a gente... Eu nem você, a gente não pode falar. Quem decide é o médico especialista. Não, tudo bem. Mas hoje em dia, as pessoas que vão pra África ainda tomam cloroquina pra fazer uma... Preventiva pra malária? Não, pô. Isso é pra tratamento. Não, mas fazia antigamente. É que você é novinho. Deve ser. Eu tenho 38 anos, tô na fase. O cara tomava. Se chegar no avião, cloroquina. A cloroquina tem efeito colateral pra cacete. Se você tiver com um coração bom, vai lá e tome. Boa sorte. Então, mas vamos lá. Especialista. A questão de especialista vai parecer demais. Mas, enfim, questão técnica é o seguinte. Quando a gente desenvolve uma vacina, a gente precisa conhecer o vírus, ok? O vírus ou bactéria, o que for. A gente precisa conhecer ele bem pra gente montar uma estratégia. Nós montamos uma estratégia antes da vacina e tem vários testes in vitro, antes de ir para testar lá no corpo, seja de um rato ou de um macaco, até ser humano, sabe? Então a gente precisa ter esses testes. Quando a gente, por exemplo, já tem estudos avançados, por exemplo, você falando sobre teve o SARS-CoV-1 e tal. Se tem estudo avançado, a gente já dá um pulo um pouco dessa etapa. Então a gente pode adiantar. Mas se não tem, a gente vai ter que trabalhar nessa parte. Aí daí a gente vai fazer testes em camundongos, vamos fazer testes em macacos, vamos fazer testes em seres humanos, até chegar fase 1, fase 2, fase 3. Isso requer tempo, porque além de ser eficiente, tem que ser seguro. Sabe um exemplo que é bem interessante? Questão do chikungunya. Fala, o exército americano desenvolveu a vacina com chikungunya, quando tá lá na fase 2, com testes em seres humanos, aí descobre que, aproximadamente 6% desenvolve a doença no estágio mais grave. Aí volta tudo de novo. Então, não dá pra pular a etapa. Entende? Porque quando a gente briga, olha, mas a sua vacina... por mim, qualquer um desenvolve. Por mim, tinha 100 pessoas aqui no Brasil, laboratórios desenvolvendo. Porque quanto mais conhecimento, é melhor para nós. Então, quanto mais conhecimento, menos a gente fica querendo inventar roda. Quanto mais a gente produz, aí tem produtos que são desenvolvidos, ao invés de a gente estar comprando lá nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na China, a gente já tem aqui. Na Índia, né? Na Índia. Então, assim, quanto mais pessoas desenvolvendo, se tivesse 100, 200 laboratórios, melhor ainda. E o Gustavo, eu já vi pela mídia que tá a questão da vacina, tem Israel que tá produzindo, Estados Unidos também tá produzindo. Tem vários lugares. E eu queria saber se você tem algum contato, se você tem algum contato com a gente amigos, conversa muito. WhatsApp, vocês trocam, tem um grupo muito da vacina. Não, o grupo da vacina não. Assim, tem uma questão que às vezes a gente tem que imaginar o seguinte: é inocência achar que uma empresa que investe $1 bilhão no desenvolvimento da vacina vai te passar informações cruciais. Então, assim, esqueça isso. Entre pesquisadores é mais fácil, principalmente quando está em universidades públicas. E aqui no Brasil, principalmente, assim, a gente interage, pesquisadores no exterior. Mas você não imagina que a empresa que vai investir $1 bilhão vai passar informação crucial. E para quem que ela vai distribuir, né? Exatamente. E essa lógica é a importância das conexões entre países. Por exemplo, no início acho que aproximadamente 2 semanas, teve aquela organização da União Europeia que arrecadou logo no primeiro dia 7,5 bilhões para desenvolver uma vacina. Pergunta, se a vacina estivesse tão próxima, você acha que ia ter essa tentativa, esse investimento, essa união? E assim,
o primeiro país que desenvolver a vacina vai ser distribuído para quem? É uma questão, às vezes, bem simples. Para a nação, para os países associados e para quem pagar mais. Claro. Outra coisa, a vacina ela é uma vacina universal. Olha, a gente está falando de um vírus muito novo. E se de repente o ano que vem o vírus teve uma alteração significativa? Isso que eu ia te perguntar. Tem um amigo meu que é o Kinak, é geneticista, ele tá falando comigo. Ele tá falando que a vacina, algumas, atuam na proteína lá. Isso. Uhum. Só que ele falou, olha, a gente tem pouco DNA do brasileiro. Ou seja, é capaz da população de um estado ser diferente de outro. E o vírus pode mudar. E aí, como é que fica? Vai ter vários tipos de vacina? Para a mesma coisa, porque eu fiquei com dúvida. Por isso que eu estava comentando. O ideal era que nós tivéssemos o máximo de pessoas trabalhando com isso, porque desenvolve estratégias diferentes. Não é só em relação às pessoas, por exemplo. Uma questão que o pessoal pergunta muito: doutor, se a pessoa teve o vírus, já está protegido? Tem reinfecção? Aí eu falo: se tiver reinfecção, a gente tem que pensar na vacina. Porque quer dizer que... Porque quando você está infectado ou você tem uma vacina, você desenvolve anticorpos. Você ativa o seu sistema imunológico para numa próxima você se proteger. Sim. Mas se você teve uma reinfecção... Aí fala, a vacina pode haver necessidade de mudança. Como há, por exemplo, de gripe, né? A gripe muda sempre. Gripe, sabe? Então, a cepa vai mudando. Então, assim, mas ela muda porque não imunizou a população? Não, a alteração, por exemplo, o vírus. Não, então, o vírus muda pela inteligência, porque ele precisa da gente, né? Isso, né? É a inteligência do vírus para ele continuar. Dar inteligência ao vírus é demais, mas enfim. Não, eu digo o seguinte, não tô dando inteligência. Não gostou. Depois eu vou te sacanear. Vai, Fabichão. Tomou uma invertida. Já tomou uma. O que eu digo, obrigado, irmão. O que eu digo pra você é o seguinte: a gente faz parte da natureza, correto? O vírus tá aqui muito antes da gente. Tá. Ele tá aqui muito antes da gente. E ele precisa da gente pra tocar o barco dele. Tá. Não é? O que acontece? Quando ele percebe que ele precisa dar uma mudada, ele vai lá e muda, porque ele é malaco. Ele é malaquias. Por isso que ele muda. Ele muda que ele fala, puta, não pego mais esse trouxa, preciso pegar um outro trouxa. Aí ele dá uma mudada nele mesmo. Aí ele vem pro ser humano. Burro eu não sou também, viu? Não é que fiz burro também. Pegou mal o Bigman. E não repetir 4 vezes. Professor Chachá. Mas eu vou sacanear um pouquinho também, vamos lá. Deixa o Didi. Não, mas a gente sacaneia um pouquinho o pessoal perguntando, olha, mas o pessoal às vezes brincando comigo, porque a gente vira tudo, né? Eu sou comunista também, eu sou falo no comentário do lado, é comunista, FDP, aí... já estão perguntando aqui, falando, quero saber. É comum, né? Che Guevara da vacina. Não, mas aí eu gosto. Quem você votou aí? Você gosta o quê dos gatinhos? Quem você votou aqui? Votei no Haddad, pô, você tá louco? Você acha que eu vou votar no Bolsonaro? Você deu inteligência ao Bolsonaro, não vai dar o vírus? Porra! Você deu inteligência ao... E ele sabe se... Vacina de esquerda. E ele sabe se o Bolsonaro teve ou não Covid. Se me der um sanguezinho, uma coisa, eu consigo detectar um anticorpo lá. Se tiver anticorpo, ele se fudeu, velho. Os caras que tiveram, eles estão tudo cona. Não, se ele teve, daqui a 2 anos, a gente detecta o anticorpo dele. Depois não que tem pra onde corta correr. Investimento, aí reclama aí. Aí corta investimento, a gente se ferra. Então, a gente tava falando da mudança, né? Da muda do vírus que muda, porque a gripe. Isso, ela todo ano tem que tomar, né? Assim, por exemplo, como o vírus, para se adaptar ao ser humano, por exemplo, houve alteração. Se fala, provavelmente veio do morcego pro ser humano, eu acho pouco provável, mas enfim, é possível. Talvez tenha ido para porcos ou para outro mamífero, que aí foi já vai a genética. Né? Tipo um tatu. Na verdade, há várias hipóteses, mas olha, a gente não conhece esse vírus tem sei lá, menos 6 meses. Sim. Não tem como a gente especificar, a gente só sabe de números, olha, questão que mata rápido pra caramba. Você imagine 5%, mais de 5% que tem um vírus vai a óbito, você fala, tá de sacanagem. Não tem como. Não tem como, tipo assim, é demais, dizimar a população. 5, 6%. Agora você imaginou se o ebola tivesse acontecido espalhado, que a letalidade é maior? Não. Então, mas a transmissão do ebola é diferente, né? Nesse caso é mais perigoso por causa do, a gente tá aqui falando, a gente pode passar. Pode passar. Então, e a OMS também muda
usa mais que o... Ou vai defender a OMS. Vai defender a comunista, porra. Eu sou comunista, porra. Na verdade, tem que defender. Sabe por quê? Se a gente não tivesse essa organização, a gente... Você acha que a vacina vai chegar aqui no Brasil como se a gente não tivesse a ligação, pô? Como é que você vai falar, o Trump vai... Você acha que o Trump vai mandar a vacina pra aqui? Já fechou o voo. Essa já fechou o voo. Mas você acha que vai chegar em Cuba e também não chega. A Coreia do Norte também não vai chegar. Não, mas aí é ditadura, pô. Aí você tá falando... E a China? E a China? A China também. Mas é padrão ditadura, pô. Não, mas a China também deu uma miguelada. Super miguelada, mas assim, eu não tô defendendo essa galera. A galera tem que cair em cima mesmo. Tem que bater em todo mundo. Você achou que a China miguelou? Eu não achei assim, eu imagino que eu tenho certeza, mas assim, tipo, a questão não é ter miguelada ou não ter miguelada, a questão é se a gente brincar de botar a China como inimigo, a gente vai se fuder, economicamente falando. A gente então, não pode com a China. Tipo assim, olha, deixa que eles briguem com o Trump e vamos resolver nossa situação aqui, meu filho, deixa que eles briguem. A gente pode brigar com o Paraguai, exatamente, com a Bolívia, vamos brigar aqui com a Venezuela e tal. Tipo, com a África, dá pra encarar. Nós somos a cara da Venezuela hoje. Série C do campeonato. Deixa a gente brigar. Tipo, o Anderson Silva fala assim, você é um cara bonitão, cara, sabe? Mas eu torço pro Palmeiras. Eu falei, poxa, eu sou corintiano até meio minuto atrás. Agora a gente pode discutir. Tá sacanagem, pô. Você não vai entrar nessa. Isso aí, olha, esse tipo de briga não nos pertence. A gente precisa fazer a ciência, a gente precisa pensar. Ciência, tecnologia, inovação aqui, pô. Então, mas você não acha que eles pisaram na bola, que nem agora teve uma entrevista da OMS que ela falou, não, quando é assintomático, porque também não sabe. Eu vi. Não é mais honesto falar, gente, não eu sou da OMS, eu não sei merda nenhuma. Eu concordo plenamente. Eu não sei nada. OMS, bonitão os diplomas. Aquele banner. Cada um vê seu quintal. Recebemos bilhões, mas não sabemos nada. Mas é onde tá. O legal é a gente cair em cima e criticar, que é pra ver se volta atrás. Porque as organizações é o seguinte, assim... Primeiro, essa questão financeira, tá? Sim. Quem é que investe, quem é que não investe, tal. Assim, eles tentam buscar os melhores especialistas. Então, para ter uma decisão um pouco mais óbvia, quando alguém vem a público falar uma bobagem dessa, você tem que cair em cima mesmo. Não importa se é a Organização Mundial de Saúde, se é a presidência, se é o Estados Unidos, tem que cair em cima mesmo. Mas assim, isso não pode tirar a credibilidade de uma organização. Porque assim, se eu venho e falo, olha, eu acho que isso tá errado, isso. Você não pode tirar a credibilidade de uma USP, de uma FAPESP, porque é questão individual, entendeu? Tipo, a USP não sabe nada. A USP é uma universidade da América Latina. FAPESP é a maior instituição de investimento, sabe, uma das, assim, em termos de Estado e tal. É uma instituição, CNPq e tal, mas a gente não pode, sabe... Você fala uma coisa, não pode acabar. A Band não serve. Sim. Porque a questão é sua, olha, a sua opinião individual, é sua. Né? É individual. Você não pode acabar com a organização completamente porque alguém deu uma opinião. Mas eu concordo que tem essa questão da ciência. Mas qual que é o problema que está acontecendo no Brasil? O pessoal fala que é ciência, mas ninguém sabe ainda. Os governadores falam, não, tem um modelo aqui, ninguém põe modelo, ninguém põe dado nenhum. Eu quero saber o que a gente está fazendo certo no Brasil, não de vacina, agora sobre a contenção do vírus e o que a gente tá fazendo errado. Porque a gente tem que começar a discutir isso. Não dá pra ficar esperando a vacina pra gente liberar. Porque pode demorar, em média, demora 4 anos. Se pegar na última foi a mais rápida, na verdade. 4 anos foi a mais rápida. 4 anos na história. Uma vacina. Então, e aí? O que a gente vai fazer? O exemplo mesmo é a máscara, que o OMS falou. Põe a máscara, tira a máscara. Então, o que tá fazendo certo? O que a gente tá fazendo de certo e errado aqui no Brasil? Porque os outros não estão ligando pra gente. Mas vamos salvar nós. Vamos assim. Essa discussão já era pra ter acontecido há 4 meses atrás, né? 5 meses atrás. E, na verdade, aconteceu. Aí entra a questão, por que essa questão de representatividade às vezes a gente critica? Claro que vamos chamar de comunista, FDP novamente, mas assim, tipo, quando alguém diz, por exemplo, que é uma gripezinha ou que a imprensa criou isso, o vírus da confiança, cara, tem que ser muito cuidadoso. Não adianta, eu não tenho representatividade. Por mais que eu seja especialista, eu não tenho representatividade. Você tem mais representatividade em qualquer coisa na ciência do que eu. Então, se você vem a público e diz é uma gripezinha, é criação da imprensa, claro que as pessoas vão acreditar em você, porra.
Você sabe, não adianta você buscar um especialista. Tá falando do Bolsonaro, que ele meteu o louco. Que ele deu mata agora. Agora, beleza. Você tá mexendo com... Você tá com o vírus na mão. Se assumisse o Ministério da Saúde, é questão de buscar os maiores especialistas da área, vai ter que discutir, não é questão de indicação de sua A, B ou C. A gente vai ter que ter opinião técnica de onde é que vai, quais os pontos que nós vamos dar. Mas isso aí, eu acho que todo mundo, eu acho que se tiver o livro negro dessa Covid, o Brasil ganha. Sim. Se tiver um Nobel da cagada... Em fazer merda, o Brasil tá entre os tops. Mas eu acho que não foi só o Bolsonaro. A Itália fez isso muito. Então, mas eu acho que não foi só o Bolsonaro, foi todo mundo. Não dá juiz agora que abre e fecha negócio. Exatamente. O juiz, os governadores, respiração. Mas olha, se nos governadores a gente tava mais ferrado, viu? Não é muito bem assim, não. Assim, os governadores ainda tentaram bater de Mas pera lá um pouquinho. Vamos lá, você que é imunologista. Então, o que você pensa? Você pensa exatamente diferente do Sami. Ele pensa na demanda, você pensa em achatar a curva. Vamos voltar para o começo. Tá, vamos lá. Se você pegar todos os cientistas, nós tivemos cientistas sentados aqui falando, isso aí vai ser tranquilo, carnaval, beleza. A gente transmitiu o carnaval. A gente tá vendo a tranquilidade aí. Para 15 milhões de pessoas. Não fechou. O Brasil vai dar lição nos outros ouvintes. Exatamente. A gente tá vendo a tranquilidade aí. Não fechou aeroporto. Não. Fez carnaval aqui. Sim. Carnaval com 20 milhões, aqueles bloquinhos. Dória dançando. Maior carnaval de São Paulo. Dória fazendo quadradinho. Aí o que aconteceu? Aí veio o negócio, aí o Bolsonaro ele foi minimizar. Só quando ele foi minimizar, ele minimizou daquele jeito jeca dele. Jeito Bolsonaro. Jeito Bolsonaro, jeca. Colou essa imagem do negócio, aí veio a merda, porque aí veio o Mandetta, que também não sabia muito bem. O Mandetta fingia, o Maneta. Você sabe. O Mandetta dava uma puta fingida, né? Falava bonito e não sei o quê. Tal, tirava o óculos, punha o óculos. Depois abraçava todo mundo. Mas você viu quem tava ao lado dele? Pera lá. Olha quem tava ao lado dele. Pera lá, cientista. Aí depois o que veio? Não, vamos esperar. Pico do Mandetta, minha barba. É homenagem ao Mandetta. Não vi até agora o pico. Vou deixar a barba, pico do Mandetta, tal, não sei o quê. Voltamos a trabalhar. Quando você volta a trabalhar, todo mundo de máscara, distância, que é o quê? O mecânico para poder salvar. O jeito mecânico de você evitar o negócio. Aí veio o quê? Usa máscara, não usa máscara. Ficou aquela confusão primeiro toda. falavam que era só aquela confusão. Aí depois foi o quê? Foi lá pro Careca. Aí o Careca falou, não, governadores fazem. Aí o governador, ciência. E não vinha o pico. E não morria gente. E a galera em casa. Aí a galera falou o quê? Vamos sair. Ninguém aguentava mais. Aí não veio o pico. A economia foi pra merda. E ninguém olhou a ciência. Então os caras cagaram geral. Também acho. Isso aí. Também acho. Então, essa é que é a realidade. Só que assim, essa é que é a realidade. Ficou duas narrativas, ficou uma. Ficou duas coisas extremas, ficou do cara fica em casa, fica em casa, mas a gente continua perdido. A real é que a gente tá muito longe. Aí o povo ficou perdido. Quem que nós vamos acreditar? Esse é que é o problema. Em Oxford. Mas aí onde tem na Bahia. Beleza. E a OMS fala cloroquina. É isso aí. Hidroxicloroquina? Desculpa, gente, erramos. Vamos estudar direitinho. Agora, exatamente esse. Perdidinho. Olha, Oxford. Mais perdido que quando você tava lá na Bahia. Não é vendendo caqui, soltando mandioca. Isso é confusão que na verdade não existe. Por exemplo, o Mandetta, qual a posição dele ali? Você viu quem estava ao lado dele? Os especialistas estavam ao lado dele? Ele poderia não saber tanto, mas viu sim, tipo, não sabia muito não. Claro que sabe. Mas é onde tá, pessoal? A gente tá no pico do Mandetta. Cadê o pico? E a gente não tá no pico, não. Pelo amor de Deus, quase 40 mil mortes. Mas ainda nem sabe se chegou. Eu sei, mas quando chega. E a terceira onda? Mas você tá fazendo isso, eu espero que o pico acabe agora. Então, o cara sorteia. Você sabe disso. Sim, meu filho, mas a questão é o Pirocós lá falou que ia morrer 2 milhões. 2 milhões de brasileiros. Meu, nós ficamos perdidos. Então largue todo mundo na rua que você vai ver a miséria aumentar. Vai lá. A questão é o seguinte. Pode sair só pra protestar. Se você me pergunta, foi tudo errado. Gustavo,
Foi tudo errado no Brasil. Mas olha, se você foi tudo errado. Foi tudo errado. Mas não adianta só falar que tá tudo errado. A gente tem que ter participação. Fale como é o certo. Agora tá na mão do certo. E a cloroquina? E a The Lancet que fala que vai lá? E esses pesquisadores que vão lá e o Antifa? Agora a cloroquina. Quero saber da cloroquina. Primeiro, não é pra tomar. Depois é pra tomar. E o Haddad isso? Cadê o Haddad com o Lula? Eu também acho. Eu também acho que tem que ter discussão. Não vem não, Didi. E aí, Moro ou Bolsonaro? Acho que tem que ter essa galera mesmo. Tipo, tá bom. A turma de esquerda, por exemplo, por que também não tá à frente chamando pra propor solução? Eu acho, na verdade, quem mais bate na esquerda somos nós que votamos nele, pô. Não, eu não votei. Não, somos nós, falo eu. Porque eu, tipo assim, na verdade eu votei no Ciro. E depois que eu votei no Haddad. O Ciro tá me devendo um Fusca. Ciro tá devendo um Fusca. Mas o Ciro botou vocês no bolso naquela discussão. Ele botou vocês. Ele pegou todo mundo. Pera lá um pouquinho. Vocês não. Discutir com o Ciro Gomes. Pera lá um pouquinho. Mas de hoje... Deixa eu falar sério. Pera lá um pouquinho. O Ciro deve um Fusca. Tá devendo um Fusca pra nós aí. Vocês se coligaram no Fusca porque ele botou vocês no bolso. Botou todo mundo. Vai dar bilhão. Ele vai pegar a vacina com o Lula agora. Não é assim não, Lenin. Não é assim Lula já não. tá vacinado. Vacina do Lula. Não é assim não. Só álcool pra cacete. Só álcool, puro álcool. Naquele dia o Ciro botou vocês Não é no bolso assim não, bonito. O Ciro chorou aqui. Deixa eu te falar. O Ciro vai voltar aqui. Vai entregar o Fusca. Espera lá um pouquinho. Quarta. Tem o Fusca. Quarta de Tem o Fusca do Ciro. Vem dando cavalo de pau. Deixa eu falar uma coisa pra você. Retroescavadeira. Deixa eu falar um negócio pra você. Então, quer dizer, tem a vacina? Lógico que tem. Lógico, tá no bolso dele. Tem a vacina? Tem. Não. Não, agora Tem um vamos falar. estudo. Então eu vou fazer o seguinte. Não, que a gente tá brincando, lógico. Brincadeira sadia. Puta cara, papo bom pra caramba. Pô, já virei fã. Já virei fã aqui do Gustavo. Sim, tem que vir mais vezes aí. O Gustavo Cabral está conversando com a gente, cientista de Oxford e tal. Estamos falando sobre a vacina do Covid, né? Então, daqui a pouquinho, depois do break, a gente continua o papo aqui com o Gustavo Cabral na Jovem Pan. Já. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença muito elegante nesse programa. O cara é muito gente boa, simpático. Tá aqui o Gustavo, imunologista. Ele que veio bater um papo aqui pra gente, trabalhou em Oxford e está desenvolvendo a vacina aqui, a vacina da Covid. Gustavo Cabral é o nome dele e você tem aqui o endereço dele no Instagram, é gcabral.miranda no Instagram, Facebook, Gustavo Cabral de Miranda. A gente está conversando aqui, falando sobre a vacina, sobre a pandemia, que é um assunto que, não sai das manchetes. E só a gente tem isso só. Só tem esse assunto. Não tem mais futebol. Não tem cinema, não tem mais filme. Não tem mais nada, só tem Covid, política e Covid-19. Exatamente. Bolsonaro. A gente tava falando. Então, mas não é isso, sabe? Você sabe que eu acho que é, não é? Isso sim, rapaz. Então, mas você vê. Tadeu Melo tá terrível. Ali, ó. Mas você vê, Gustavo, por exemplo, se você pegar o Obrador no México, o Obrador é de esquerda, mas ele é um cara populista. Como é o Bolsonaro aqui, como é o Trump nos Estados Unidos. Isso. E ele também não é ser de esquerda ou direita, isso aí pouco importa. Mas essa discussão, quando o assunto é o que a gente estava falando no começo do programa, da ONU. A ONU ela é legal em tempo de paz. Dá uma guerra, eles não resolvem nada. Que nem a OMS também. Corra, faça esporte, tome vinho, é muito bom. Vinho. Quando dá uma merda que a população precisa ir, é mais complicado. E esses caras, eles quiseram resolver de uma maneira muito fácil. O Obrador falou, não, pode sair, o povo mexicano é o povo que se adora, que se abraça. É canhoteira. Canhoteira direto. O Bolsonaro aqui é mais pro lado direito. É mais pro lado direito? Não, eu tô falando se você usar nesse assunto, eu acho que o populismo é que é a grande desgraça da população. Cagada. E a população ela acredita naquela narrativa mais simples, mais fácil, que você consegue resolver. E você sabe que para se criar uma vacina é um tempo. Você sabe que a ciência, e ainda mais quando você trata de uma saúde pública, é complicado. Só uma marolinha. A coisa é complicada. Mas aí, Emílio, tem outra parte também. Você trabalha aqui na mídia, tá? Agora você imagina você pesquisador, tá? Aqui no Brasil, basicamente, a ciência... ele até comentou aqui em particular comigo, mas tem várias empresas e tal que pode fazer... Mas a questão é conhecimento desenvolvido. Conhecimento que é o caro.
É o que vale, né? É o que vale. Então você vai ter que comprar patente? Então assim, você desenvolver conhecimento aqui no Brasil, basicamente, pelo menos, são institutos de pesquisa. Butantan, Fundação Oswaldo Cruz, as universidades públicas. E aí você imagina, vocês aqui, pesquisadores, trabalhando na universidade, vem lá o cara que deveria estar representando você e diz que universidade pública é lugar que só tem vagabundo, maconheiro e tá sintetizando droga. E até em momento de paz, a gente é esculachado. Então, assim, aí quando aumenta a crise, a gente quer uma vacina rápido. Você fala, tá de brincadeira? Então, assim, é a questão de estabilidade. Comunicação. A questão de ser estável é isso. Eu não tô nem aí, filho, se foi a esquerda ou a direita. Eu não vou torcer pro Brasil dar errado, porque aí eu vou estar torcendo pra dar um tiro na minha cabeça. Mas tem gente torcendo pelo vírus. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte... Gente, o problema é da gente, a questão da estabilidade, Você é um pesquisador sério, fez pós-PhD fora, contratado lá fora. Mas tem muito pesquisador que recebe dinheiro do governo, ou seja, o meu, o de todo mundo, e faz pesquisa zero. Ou seja, concordo. Com relevância nenhuma. Na iniciativa privada, eles jamais seriam financiados, porque o cara fala assim, você tá de brincadeira, o dinheiro é meu. Então, quer dizer, eu entendo que é importante pesquisa, mas a pesquisa do Brasil, você pegar a USP, é importante tudo, mas não está entre as 100 melhores do mundo, assim, a gente não é uma faculdade de elite, tô falando em geral, não você pegar rankings, não tá. Então, assim, o que fazer? E a Fiocruz? A Fiocruz é top. Tá melhor posicionada. E o próprio ministro disse... Mas para cada uma top tem um monte com dinheiro público horrível. Sim, mas o próprio governo negou uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz. Então, assim, você tá batendo... Não, eu sou a favor Você tá batendo instituto. Isso daqui, isso é uma raridade, sabe? Isso aqui a gente tem que tratar, olha assim, poxa, a gente tem Fiocruz, a gente tem Butantan, a gente tem universidade desse padrão para desenvolver pesquisa num país. Você tá batendo, você dá um tiro na cabeça. Tipo assim, não importa se você é de esquerda ou de direita, questão de lógica, olha, você quer produzir algo, você precisa de conhecimento. Conhecimento é caro. A gente precisa produzir conhecimento e a gente depende de institutos de pesquisa, a gente depende de universidade pública. Não adianta a gente ficar... essa universidade não serve, essa universidade não serve. Outra coisa, formação humana também, viu? Tem que viabilizar isso aí. Tem que viabilizar. Claro, isso requer tempo, viu? Claro. E formação humana. A gente vai querer fazer, que é pesquisa de top, vou botar 1 milhão. Se a educação de base é esculhambada, então como é que você vai querer ter cabeça? Aí chega um momento... Outra coisa, você lembra você falando sobre pesquisadores, você falando, poxa, eu não precisava de bolsa e tal. Mas olha, você vai convencer um cara que já fez o mestrado, já tem PhD, a ficar aqui fazendo um pós-doutorado pesquisa para ganhar R$7.000 na FAPESP. Se for na outra, são R$5.000. Aí eu vou pra Suíça, ganho 10, 11 mil francos suíços. Aí o cara, sabe, tipo... Igual jogador de futebol. Exatamente. Aí nós, o Brasil, investe toda a grana, lá quase 50% que a gente consome, vai pro governo, investe toda a grana, forma o cara simplesmente vai embora. O que é que outro país vai ter? Vai receber, pronto, minha filha. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você. Isso é meio que no mundo inteiro, né? Por exemplo... As grandes cabeças, elas estão nesse centro, estão nos Estados Unidos. Estados Unidos compra tudo. Mais ou menos. Mas se você pega todos os indianos top, eles estão lá. Você fala, mas não no Brasil necessariamente. A gente tem pesquisadores aqui top de linha, aqui, Fundação Oswaldo Cruz, aqui na USP, o Butantan, na UFBA. Mas onde eles investem mais é lá, né? Como assim? Onde investe mais em talentos, em cientistas. Sim, aqui a gente faz certos milagres, né? A gente falando, a gente faz, às vezes a gente pega pesquisadores que são muito bons em um laboratório que você olha assim, como é que o cara consegue produzir isso aqui? Isso lá no laboratório, por exemplo, você pega uma estrutura laboratorial nesses institutos grandes, a turma não faz... Aqui a gente está fazendo um gelzinho, tem que montar tudo, lá já chega tudo pronto. A gente só faz a parte intelectual. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Porque essas coisas a gente fica avaliando, né? Porque a gente não dá muita importância para isso. Por exemplo, a saúde, né? A saúde agora a gente vê como era precário. Como era precário o SUS. Que é uma coisa que o cara pode pagar um plano de saúde, ele paga um plano, tem um hospital melhor, tá, não sei o quê, mas a população está no SUS. A ciência também, ela sempre foi precária, né? Ela sempre foi meia boca aqui no Brasil. Agora que a gente vê, né, que precisa de uma vacina, que você vai olhar o laboratório, você vê que é uma coisa acanhada, que não é um negócio top, né? É um negócio... Faz milagre, cara. A ciência é a cara do Brasil. É tipo, você vê ambientes que são muito bons e ambientes que, mesmo tendo pessoas muito boas, trabalham de forma bem precária.
Assim, a questão da saúde, se você quer imaginar estratégias de saúde, inclusive estratégia econômica, se você não tem ciência e tecnologia, a gente vai ficar precária a vida toda. Porque você vai investir muito grande para estar importando. Então, assim, se a gente não produzir essa merda aqui, a gente vai estar sempre na terceira linha. Sim, então não adianta. Dependendo da China, da Índia... Mas aí é o problema estrutural, né? Que você falou, a educação básica é horrível. Se os outros países, o governo apoia o desenvolvimento tecnológico de ciência, é isso que você está falando. E de forma estável. A questão que eu sempre brinco, não importa se é A, B ou C que está no... A questão é estabilidade. Olha, nesse tipo de coisa, você não pode mexer. Porque isso dá um retorno para o Brasil a longo prazo. Olha o celular da gente, pelo amor de Deus. Que tecnologia que nós temos nisso daqui. Praticamente todo mundo tem um ou dois celulares. E brasileira nenhuma, né? Exatamente isso que eu estou dizendo. Olha, fazer o produto não é complicado. O problema é produzir o conhecimento. E a questão da ciência de base é isso. Entende? Quando a gente está discutindo, olha, pessoal, pelo amor de Deus, olha para tudo. Isso é desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação. E não adianta que a gente precisa de cabeças. Ou então a gente vai ter que importar. Você acha que alguém vai sair de lá, o cara tá lá na Inglaterra... Tem almoço grátis, bonito. Ô, Gustavo, e a sua vacina? A minha vacina, vamos lá, falar de vacina. Aqui. Vamos lá, colocar uma grana. Quanto que vai ser a dose? Quanto vai ser a dose? Vamos lá. O que acontece? Assim, toda essa tecnologia que a gente está desenvolvendo aqui, que a gente está produzindo aqui para essa vacina, exatamente desses últimos 5 anos que eu estava lá, esse período em Oxford e na Suíça. A gente tenta desenvolver estratégias. Quando eu vim para cá, eu vim exatamente um mês antes dessa pandemia, financiada pela FAPESP. Olha, eu vou tentar levar tecnologias novas para desenvolver vacinas, em princípio para alguns alvos, por exemplo, chikungunya. No primeiro dia, teve aquela questão de readaptação. Então, assim, a gente tenta começar do nada, do zero. Então, assim, não imagine que a gente vai competir com a Oxford, por exemplo. Tá? Só que é o seguinte, a gente precisa chegar até o final. Entende? Não importa se vai ser daqui a 1 ano e meio, daqui a 2 anos. Tem que chegar até o final. Porque esses insumos, essa tecnologia que a gente está desenvolvendo, que a gente está produzindo aqui, a gente, por exemplo, pode produzir para... sei lá, vacina contra o câncer, vacina contra... Sabe, essa estratégia que a gente está desenvolvendo, eu sempre digo, é mais do que a vacina. A gente tem que ser, para esse ano, esqueça, tá? Esquece. Essas tecnologias é para a gente ter aqui toda essa plataforma e aí expande para vários outros pesquisadores, porque não adianta, o Gustavo desenvolver a vacina. Filho, uma pessoa só não vai fazer nada. Tipo, expande toda essa tecnologia para que outros comecem a desenvolver. Então, é mais do que uma vacina. A nossa expectativa é que a gente tenha a vacina até o ano que vem. Outra coisa, a gente precisa ter, como eu falei, o nosso produto. Independente se a gente estiver importando, mas se nós tivermos o nosso, e assim espera que ano que vem a gente consiga, a gente para de importar e começa a aplicar em várias outras. Esse é o meu trabalho, assim, a minha briga de estar... Você acha que a vacina esse ano, até o ano que vem, não rola a vacina de Covid? Precisa muito teste antes. Pode rolar. Tem o pessoal de Israel, parece que pode rolar. Pneumonia da galinha, conhece ou não? Pneumonia da galinha? Lá em Israel, Zuzu. Não, o pessoal tá pulando mas o negócio dele é longo hein? prazo. Vocês acham que Israel é Jesus, pô? Do quê? Vocês estão colocando Israel como Jesus, a reencarnação novamente? Não. Israel tem lá o... Tem diz que 3 os caras universidades. Tem duas privadas e tem um negócio da pneumonia da galinha, tá? O cara tá fazendo, que é meio Covid. Não, mas é porque requer tempo, filho. Mas lá tem um investimento gigantesco. Não, mas eu sei, mas... O que ele tá batendo, eu acho que você me corrija, é que a gente precisa de investimento aqui no Brasil para desenvolver. Esquece a gente conseguir agora, é para longo prazo, para outras vacinas e a gente ser protagonista dessa história. Ele tá indignado, porque ele é o cara que é pesquisador, saiu da Inglaterra, veio pro Brasil e não tem investimento aqui. Ele sai de Zurique e vem pro Brasil. O cara volta pra cá. Mas eu também saí lá do Zurique. Mas eu também saí lá do Crenguenhê, eu saí de lá do sertão, porra. Eu vendia fruta na Bahia. Mas eu também saí lá do Crenguenhê, eu também vendia fruta. Eu não sou só pesquisador. Sabe o que aconteceu? O cara zerou. Zerou, faz o que ele quiser. Pelo contrário, agora que eu tô estável, além de pesquisador, ser humano, porra, uma pessoa participativa, tentando fazer algo bacana. Porque, no final das contas, olhe pra mim, eu tenho 38 anos. Imagina que eu vivo mais 38, sei lá. Mais, velho, tá bom. Mas vai lá, vai 70. Velho, essa porra passa muito rápido. Olha, eu tô em Zurique, eu tô... Mas, velho, o que me faz feliz é estar lá com o painho lá na roça, caramba.
desculpa. Zurique é maravilhoso. Calma. A FIFA. Perspectiva de vida. FIFA, o prédio da FIFA. Perspectiva de vida. A Universidade de Oxford. A Universidade Vai passar férias em São Vicente. Nenhum lugar me faz mais feliz do que eu com o paiinho na roça. Não foi o que você falou no intervalo. Nenhum lugar me faz mais feliz. É perspectiva de felicidade, pô. Então, assim, eu sou pesquisador, tô aqui com vocês discutindo. Isso é um reconhecimento enorme. Entende? Eu tô lá na Suíça. Mas você é um cara legal. Você é um cara legal. Apresenta nós. Você é um cara que já vai virar no programa. Tem que ser correria mesmo. Tem que ser correria. Toda sexta você traz uma vacina nova. Zé Gotinha tá impossível. Tadeu Melo. Uma vacina contra o tem que apostar no Tadeu Melo da Deixa o Tadeu Melo. Deixa eu te falar. E o que nós vamos fazer? Fazer as máscaras, né? Usar máscara. Usar máscara. E a cloroquina? Ele tava usando, ele falou. Tava usando cloroquina. Você não teve. Esses caras são... Você não teve. Não. Eu espero que até agora não. Não tive não. Tá do lado do Mas o Zuzu aí... O que pode acontecer é se... Desculpa. Nós estamos no pico? Estamos chegando. Pico do Mandetta. Tá chegando, Mandetta. Você tá de sacanagem? Mais de 1.000 mortos morrendo por dia, você ainda tá querendo mais? Eu espero que esse pico desça aí. Não, a gente tá perguntando se já chegou. Não, Estados Unidos chegou em 3.000 e lá. Tá descendo. Aqui tá descendo, né? Também. São Paulo tá. Aqui tá igual São Nova Paulo Tá Zelândia. descendo. Aqui não tá descendo ainda não. A gente tá... São Paulo. Hoje, de novo, 30% no estado, menos casos do que a terça passada. Como na Alemanha. A gente ficou no platô, né? Entrou lá pelo dia início do mês e tá desde então, mas não desce. Tem aquela questão da mobilidade. Porque tem a questão também de, como na Alemanha, ela chafona, ela tem PhD em química. Ela falou, olha, nesse momento eu posso flexibilizar, porque a procura por hospitalização UTI, tá menor, né? tá menor do que... A gente não sabe nem quantos leitos de UTI a gente tem. Exatamente. O problema, roubando o respirador. O problema é o hospital. Agora eu não entendo na ciência. Gestão. Então pergunta aí. Eu sou burro. Eu não sou um cara esperto, eu sou burro. Não. Mas eu penso algumas coisas. Por exemplo, o cara ele tava Melhor falando que o assim, vírus. Não, aí ele falou assim, na loja. Eu penso como o cara pensa. Você tem a loja, o estabelecimento. Aí nós temos um estabelecimento. Aí o cara fala o seguinte, ciência. Na loja, 20 metros quadrados para cada ser humano. Aí o cara, ele vai de ônibus para a loja. Esse cara, quer dizer, a loja você precisa deixar 20 metros. Mas no ônibus, o vírus não entra no ônibus. Hoje já fizeram reportagem falando que deu ônibus, errado. Presta atenção. O que a ciência fala? A loja 20 metros quadrados. Você entra sozinho. Que a ciência não, O cara grita lá e fala... Vê esse negócio que a ciência fala. Pera lá. Mas o cara, pra ir na loja, o ônibus tudo bem, porque o vírus não entra no ônibus. Você não pega no ônibus. Então eu não consigo... Quando foi que a ciência falou isso? A ciência fala. A ciência não fala porra nenhuma, quem fala são as pessoas. O Dória, pô. E o Dória é cientista, a ciência? Não, mas tem 16. Eu tenho uma equipe de 16 profissionais. Gestor aqui, doutor Davi Wipp, não está no comando. A cada 10 dias mudamos o comando. Gestor. Vai mudando até. Gestão maravilhosa. Fala aí, Adacinha. Vocês estão falando. Não, mas não é foda. Não, Porra, o pessoal se é assim, ele vai aparecer Qual como na loja. qual é a lógica que tem essa? O vírus não entra no ônibus, Não, beleza. e sabe o que eles Só anda de perceberam? Uber. Amigo? Passa por baixo da lembra que falaram assim, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, vai vir um ônibus, é pra todo mundo ficar sentado, não é pra ficar de pé. Isso. Depois veio um vazio. Sabe o que atrás. aconteceu? Deu errado. Então vamos hoje já fazer uma reportagem que tem gente de pé no ônibus. Então a ideia não deu. Porque como podiam imaginar que a gente não tem uma estrutura de transporte para todo mundo? Mas, doutor, eu acho que a gente tem que falar o seguinte, porque o que a gente brinca tal, a gente faz o programa mais descontraído para não ficar... Não, para não ficar naquele negócio. Mas, esse vírus ele é complicado, porque, cara, quando o cara precisou que você vai lá pra UTI do respirador, tal, não sei o quê, e ele mata muito rápido. Ele é muito, eu não sei como é que se chama isso tecnicamente, letal. Ele é, o cara entra, às vezes ele tá bem, no dia seguinte, dia pro outro, o cara morre. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente fala às vezes brincando. Não pode afrouxar. Não pode afrouxar nesse momento, é importante usar máscara, é importante, quem puder ficar em casa, não sai, não dá bobeira, porque ele continua letal aí e ninguém sabe muito bem isso e não temos a vacina, segundo o doutor aqui. Vai demorar e segundo ele falou, a gente precisa de muito investimento aqui no Brasil, infelizmente. É uma coisa que a gente vê, mas nesse momento que a gente vê o Brasil desnudado, a gente vê que
que o país é um país bem precário. Tomara que melhore, né, doutor? Tomara. É isso aí. Braço cruzado, a gente termina essa entrevista. Estável, né? Triste pra cacete. Nesse clima. Não é triste não, pô. Ele tá se arrependendo de ter vindo pro Brasil. É a realidade. A realidade é que vai demorar pra cacete continuar Ele acabou de mandar o WhatsApp pra Suíça porque vai voltar já. Mas ele falou bonito, ele tava falando bonito aqui você. Eu falei, pô. Então, assim, foi uma boa palestra. Eu acho que. Ele é bom. Ele é bom, ele é bom. Uma palestra. É o cientista bom. É o cientista. Doutor Bugiganga. É um filho da puta. Pra caralho. Ele veio pra Ainda zoar bem nós. que você falou, eu tô aqui segurando o termo. Ele tá aqui Eu não queria falar isso. Eu não Ainda queria. bem que você O falou. doutor Bugiganga veio pra zoar, gente. Zé Gotinha. O doutor veio pra zoar, Zoar gente. pra caramba. É o Eu Zé nunca vi um Rap doutor tão Escavadeira. zoando. Pô, nós crescemos assistindo. Calma aí, ô professor Sadal. Vai ficar A gente zoando conhece nós. vocês. Calma aí, Zé a gente Sobral. conhece- Não, mas não é, mas a gente gosta. Eu acho legal ter caras assim que falam linguagem fácil, linguagem Isso. simples, que não tem muita frescura. Esse Não é tem o frufru. objetivo do Porque, na programa. verdade, essa questão. Mas a gente sabe da sua capacidade como cientista, como um cara que. E a tua história também é muito Pesquisador. Porque bacana. essa A tua questão de A título. tua história é legal também que Deu a volta. Sim, sim, sim. Domingo É um cara jogo. É, porque essa questão de título, na verdade, é só nos dar mais responsabilidade, uma condição de vida melhor, claro. Mas assim, no final das contas, a gente é a mesma. Assim, eu me vejo com os amigos de infância, fala mais merda do que vocês aqui junto. Então tipo, Não. não tem outra questão gordão, da não. vida. Tem que ir na Dirce com a A gente. vida é isso mesmo. Se a gente não divertir, a gente Tá não feliz, fizer um pouco, tá, um pouco lógico. leve. Apaixonadão. É isso aí. Pô, Ó, eu quero agradecer. namorados. O doutor esteve aqui com a gente. Vai dançar Vou passar o lamberóbica, Insta pra você seguir ele no Insta. É gcabral.miranda. É o Gustavo Cabral de Miranda. O Facebook dele é Gustavo Cabral de Miranda. Você entra lá para acompanhar o trabalho do doutor Gustavo aqui, que esteve com a gente. Ele é lá do interior da Bahia, brasileiro. Ele estudou lá, esteve na Suíça e está desenvolvendo aí uma vacina, chikungunya, pro Zika vírus, que os gringos meio não dão muita bola. Não, eles não mas vão dar pra gente. E é sério aqui, né, doutor? Lá pro Lodum. Que a gente esqueceu do Zika. A gente esqueceu, né? Que foi o que eu falei logo do princípio, né? É zica mesmo. Você sabe do negócio que eu não sabia, cara? Ah lá. Você sabe do negócio que eu não sabia? Diga. Não, é sério. Porque essas coisas. É o que ele estava falando da ciência. A gente esquece. Eu não sabia. Hong Kong teve uma gripe nos anos 60. Matou 1 milhão de pessoas. Chamava gripe de Hong Kong. Ninguém fala isso hoje. 1 milhão de caras morreram em Hong Kong com essa gripe. Porque a pandemia passa, aí não bota dinheiro na ciência, aí tem que vir outra dela. É aquilo que você falou, que é o investimento na tecnologia e no conhecimento. Aí a gente faz isso, a gente quando tá chegando próximo, o investimento acaba a gente. Sempre um 7x1 que a gente toma. É um 7x1 todo dia, realmente. Mas e aí, por exemplo, essa questão da vacina do Zika, por exemplo, a gente tava falando aqui sobre produção. Poxa, muito legal, desenvolvendo as vacinas, aí publiquei, foi capa da revista e tal. Mas fica tudo fora, filho. A gente tem que fazer aqui no Brasil. Boa. Porque E não tem, né? Zika, chikungunya, essas coisas não tem. Tem vacina, assim. Uma das vacinas que eu fiz foi pro Zika vírus, assim, só que é produzido fora em modelo animal. Aí a ideia basicamente dessa tecnologia que eu venho trabalhando fora, o que a gente publica, o que eu faço fora, fora, meu filho, não pertence a mim, não. Tá vendido. Então, tipo assim, assim, posso receber algum royalties, mas, tipo assim, agora o que eu faço aqui é do Brasil. Então essa coisa da gente às vezes chamar a responsabilidade. Poxa, eu adoro morar em Zurique. O inverno eu falei, poxa, eu acho legal. Gostei muito. Pra mim foi uma mudança de vida muito boa. Mas eu prefiro morar no Brasil. Farofa de manhã. É isso aí. Arroz, feijão e É bife. isso aí. A gente gosta do Brasil. Sim. Né? O Brasil é legal. É uma buchada de Obrigado, bode, viu, Gustavão? Obrigado por ter vindo. Valeu, Tá convidado. Tá convidado. Um bloco dançando quadrilhas. Faz gracinha não com o doutor, o Doutor é de cientista. Oxford. Deixa ele dançar Vai quadrilha. dançar o que eu- Lodum aqui. Não é. Vai dançar o Tchacabum. É que o doutor é da brincadeira. Ele Ele da dá... Bahia, a gente fica zoando, né? Não pode dar confiança. Não doutor. pode. Faz um rala no pezinho. Dá lá, ó. Você dá confiança. Você dá confiança. Simbora, mamãe. Alô, Pode vacina, dar alô, confiança. Bahia, alô, Daqui Riquelme. a pouquinho a gente Alô, volta. Bahia. Bahia.